mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso curso Fundamentos da Neurociência Aplicada. Estamos começando hoje com a unidade 2, que tem por tema Estruturas Profundas do Cérebro. O ponto número 1, hipocampo, memória e aprendizagem. Bem, o hipocampo é uma estrutura localizada profundamente no interior do lobo temporal medial. Ele faz parte do chamado sistema límbico, um conjunto de estruturas cerebrais relacionadas às emoções, memória e comportamento. O nome hipocampo tem origem no grego hippos, que significa cavalo, e campos, que significa monstro marinho. Esse nome foi dado porque a estrutura possui um formato semelhante a um cavalo marinho. Apesar de ser relativamente pequeno em tamanho, o hipocampo exerce funções absolutamente essenciais para o funcionamento da mente humana. Entre essas funções estão memória, aprendizagem e orientação espacial. Uma das funções mais importantes do hipocampo é atuar como um sistema de codificação e consolidação de memórias. Em termos simples, ele ajuda o cérebro a transformar experiências recentes em memórias de longo prazo. Podemos imaginar o hipocampo como um grande centro de registro de experiências. Ele organiza as informações recebidas antes que sejam armazenadas em outras áreas do cérebro. Sem essa estrutura, o cérebro teria grande dificuldade em consolidar novas memórias. Ou seja, a pessoa poderia viver experiências, mas não conseguiria armazená-las de forma duradoura. Esse fenômeno ocorre em casos conhecidos como amnésia anterógrada. Nessa condição, o indivíduo consegue lembrar eventos antigos, mas não consegue formar novas memórias. O hipocampo também participa da chamada memória declarativa. Esse tipo de memória envolve fatos, conhecimentos e acontecimentos que podem ser lembrados conscientemente. Ele também participa da memória episódica. A memória episódica está relacionada a experiências pessoais vividas. Por exemplo, lembrar de uma viagem, de um encontro ou de um momento marcante da vida. Outra função fundamental do hipocampo é a memória espacial. Ela permite que o indivíduo se oriente no ambiente. Isso inclui reconhecer lugares, memorizar caminhos e planejar rotas. O hipocampo cria o que chamamos de mapas cognitivos. Esses mapas são representações mentais do espaço físico. Eles permitem navegar pelo ambiente com segurança. Essa capacidade é essencial para a autonomia do indivíduo. Sem ela, atividades simples como se deslocar pela cidade se tornariam extremamente difíceis. O hipocampo também ajuda a contextualizar as experiências. Ele associa memórias ao tempo, ao lugar e às circunstâncias em que ocorreram. Essa contextualização permite diferenciar acontecimentos semelhantes ocorridos em momentos diferentes. Também permite compreender a sequência temporal das experiências. Do ponto de vista emocional, o hipocampo trabalha em estreita colaboração com a amígdala. Enquanto o hipocampo registra o contexto de uma experiência, a amígdala registra a intensidade emocional associada a ela. Essa interação explica por que experiências emocionalmente intensas são lembradas com maior facilidade.
Eventos associados a medo, alegria ou tristeza tendem a ser mais duradouros na memória. O hipocampo também participa diretamente do processo de aprendizagem. Aprender envolve a aquisição de novas informações e sua integração com conhecimentos já existentes. Esse processo ocorre por meio de mudanças nas conexões entre neurônios. Essas mudanças são chamadas de potenciação de longo prazo, conhecida pela sigla LTP. A LTP fortalece as conexões sinápticas. Quanto mais forte a conexão, mais fácil é recuperar aquela informação posteriormente. O hipocampo também é extremamente sensível ao estresse. O estresse crônico pode prejudicar sua estrutura e funcionamento. Isso ocorre porque situações de estresse prolongado aumentam a liberação do cortisol. O cortisol é um hormônio associado à resposta ao estresse. Níveis elevados de cortisol podem reduzir a formação de novos neurônios. Esse processo é chamado de redução da neurogênese. Quando isso ocorre, podem surgir dificuldades de memória e aprendizagem. Esse é um dos motivos pelos quais o estresse prejudica o desempenho cognitivo. Por outro lado, ambientes estimulantes favorecem o funcionamento do hipocampo. Atividades como leitura, estudo, exercícios físicos, interação social e aprendizagem contínua estimulam essa região do cérebro. O hipocampo é uma das poucas regiões do cérebro que continua produzindo novos neurônios ao longo da vida. Esse fenômeno é chamado de neurogênese adulta. Essa capacidade está diretamente relacionada à plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender continuamente. Por isso, compreender o hipocampo é compreender a base neural da memória, da aprendizagem e da própria identidade humana. Ponto número 2. Amígdala, emoções, medo e ameaça. A amígdala é uma pequena estrutura em forma de amêndoa localizada profundamente no sistema límbico. Ela está situada próxima ao hipocampo, dentro do lobo temporal medial. Apesar de seu tamanho reduzido, a amígdala exerce um papel extremamente importante na regulação emocional. Ela é uma das principais estruturas responsáveis pela detecção de ameaças. A principal função da amígdala é identificar sinais de perigo no ambiente. Quando detecta uma possível ameaça, ela ativa respostas emocionais rápidas e automáticas. Esse processo ocorre por meio de vias neurais rápidas. Essas vias permitem que a amígdala responda antes mesmo da consciência plena do estímulo. Esse mecanismo é fundamental para a sobrevivência e ela permite reagir rapidamente diante de situações perigosas. Por essa razão, a amígdala é frequentemente chamada de alarme biológico do cérebro. Quando ela é ativada, o organismo entra no estado conhecido como luta ou fuga. Esse estado envolve a ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, conhecido como eixo HPA. Como resultado, o corpo libera hormônios como adrenalina,
cortisol. Esses hormônios provocam diversas mudanças fisiológicas, entre elas aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e maior tensão muscular. O organismo passa a estar preparado para reagir de forma rápida, seja enfrentando a ameaça ou evitando a situação. Esse mecanismo é extremamente útil em situações de perigo real. Entretanto, quando ocorre de forma exagerada ou constante, pode gerar sofrimento psicológico. A amígdala também participa de formação de memórias emocionais. Ela atua em conjunto com o hipocampo. Essa interação faz com que os eventos emocionalmente intensos sejam lembrados com maior clareza. Isso explica por que experiências traumáticas ou muito marcantes permanecem vivas na memória. A amígdala também participa do condicionamento emocional. Ela permite associar determinados estímulos a respostas emocionais específicas. Por exemplo, se uma pessoa passa por uma experiência negativa com determinado estímulo, o cérebro pode aprender a evitar esse estímulo no futuro. Esse mecanismo é adaptativo. Ele protege o organismo de repetir situações perigosas. No entanto, quando ocorre de forma exagerada, pode levar ao desenvolvimento de fobias. Assim, compreender a amígdala é compreender como o cérebro processa emoções, medo e ameaças. Estamos concluindo a unidade 2 do módulo 1 do curso de Neurociência Aplicada. Esperamos que esteja gostando. Nos vemos no próximo capítulo. Até mais!